Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Pai, seja com todos, amém? Glória a Deus. Feche teus olhos, queridos. Feche teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Eu quero te pedir nesse momento, amados, que você fique bem sensível à voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que você venha estar com teus ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus, que o Deus ele venha falar conosco grandemente nessa noite. Glória a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração, igreja. Coloca a mão sobre o teu coração em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus e pedir para que Ele venha derramar a unção dele sobre este lugar mais e mais. Nós já louvamos, já adoramos ao nosso Deus. Agora é o momento da palavra de Deus, amados. Que você venha abrir a porta do teu coração para que a palavra venha entrar e ministrar profundamente no teu coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero te pedir neste momento, Senhor, que o Senhor venha manifestar a tua glória e o teu poder, Pai, sobre nós. Espírito Santo de Deus, sopra sobre este lugar. Que a tua palavra venha entrar e penetrar profundamente em cada coração, em cada mente, em cada ser vivente aqui nessa noite. Eu quero te pedir, Jesus, que tu venha manifestar o teu poder mais e mais sobre nossas vidas. E que nós vamos sair daqui, Pai amado, tocado, impactado pela tua palavra, Deus, que é grande e poderosa, meu Deus. A tua palavra diz, Deus amado, que a tua palavra é como uma espada desembanhada de dois gumes, meu Deus, que penetra entre osso e medula, alma e espírito, separa, Senhor Deus. Te pedimos, Deus amado, Senhor, te separar, Pai, tirar tudo aquilo, Pai, que não te agrada dentro de nós, meu Deus. E que nós, Pai amado, essa noite diminuímos, Pai, o Senhor cresça mais e mais. Que o Senhor venha manifestar o teu reino, Pai, sobre nossas vidas, meu Deus. Que eu diminua, Pai, o Senhor cresça cada vez mais. Que a tua palavra, Deus amado, venha ser ministrada profundamente em nossas vidas, não hoje, para todo sempre. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém e amém. Amém, queridos. Abra a tua Bíblia em nome de Jesus. No livro do profeta Ezequiel. Amém, capítulo 37. Ezequiel 37. Todos encontraram? Quem não encontrou, fala espera. Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para que estes ossos, e diga-lhe: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso em seu lugar, em seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia nele o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize os filhos do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram de pé. Formaram um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem aos nossos
Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a sepultura de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão, e eu o estabelecerei na sua própria terra. E vocês saberão que eu sou o Senhor, eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Pode sentar em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar, queridos, sobre essa palavra de Deus que veio no meu coração há mais ou menos umas 3 semanas. Palavra de Deus, amado, no livro do profeta Ezequiel. Para quem não conhece Ezequiel, Ezequiel foi um profeta, e ele profetizou no ano de 597 antes de Cristo, no exílio, quando Deus levou, quando o rei Nabucodonosor levou toda a casa de Israel, o povo de Israel, ao exílio na Babilônia. Neste lugar, queridos, quando eles levaram também o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel tinha mais ou menos de 24 a 25 anos quando ele foi levado também ao exílio da Babilônia. Naquele lugar, queridos, quando ele chegou, Deus começou, depois de 4 ou 5 anos, Deus começou a dar uma visão para ele. Só que Ezequiel, amados, ele era filho de sacerdote, o nome do pai dele era Buzi. Talvez, amados, aquele pai, a mãe de Ezequiel tinha feito os planos para ele. Tinha feito planos para a vida de Ezequiel, para que ele viesse também ser um sacerdote. Porque na linhagem do sacerdote em Israel, filho de sacerdote também tinha que ser sacerdote. Então aquele plano que aquele pai tinha feito para ele, aquela mãe tinha feito para ele, eram planos perfeitos aos olhos de Deus. Perfeito aos olhos humanos, primeiramente, né? Porque a gente sabe que o homem, ele faz planos, ele pode querer planejar tudo para a vida do filho, para a vida da filha, para o seu futuro, mas eu vejo que a última resposta vem de Deus. Eu imagino que naquele momento, amados, quando Ezequiel foi levado, imagine que os pais deles ficaram muito aflitos, ficaram muito tristes, porque os planos dele tinham sido por água abaixo. E por volta dos 30 anos, quando Ezequiel recebeu essa profecia do Deus Todo-Poderoso para que ele viesse profetizar sobre o povo de Israel naquele lugar, eu imagino, queridos, que Ezequiel, ele lembrou que quando ele começasse aos 30 anos de idade, que ele ia começar a exercer o sacerdócio dele naquela terra, na terra de Israel. Eu imagino que ele começou a lembrar da profecia que Deus tinha dado para os pais dele, que ele ia ser um sacerdote, um homem temente a Deus, um homem que iria cuidar do povo de Israel. Só que Deus queria usar ele, queria de outra forma. E eu imagino que naquele momento, quando aquelas pessoas levaram ele em cativo, eu imagino, queridos, que ele ficou muito triste. Eu imagino que toda a família dele ficou muito triste. Só que quando ele chegou naquele lugar, quando Deus chamou ele, a Bíblia diz, querido, no livro de Ezequiel, capítulo 2, se você voltar lá comigo, para a gente acompanhar rapidinho, versículo 1 e 2, capítulo 2 de Ezequiel. Naquele momento que a palavra de Deus diz, que Ezequiel disse: então, esta voz me disse, capítulo 2, filho do homem, fique em pé, e farei com você enquanto falar, e falarei com você. Enquanto falar comigo, o Espírito entrou em mim, e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo, e ele me disse: filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Ele e os pais dele se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. A palavra de Deus diz, querido, que quando Deus falou assim: filho do homem, fique em pé, que eu vou te enviar, que eu vou falar contigo. Naquele momento, queridos, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus entrou dentro de Ezequiel e fez ele ficar de pé, para que ele viesse cumprir a promessa de Deus sobre a vida dele. Naquele momento, queridos, a Bíblia diz que Ezequiel, ele falou assim: veio sobre mim o Espírito de Deus e me levou até um vale de ossos secos. O Espírito de Deus, ele veio sobre Ezequiel e levou ele até aquele vale. A Bíblia diz que naquele vale tinha, queridos, grandes numerosos de ossos secos. E a Bíblia diz que ele era muito sequíssimos. Aqueles ossos que ele imagina que fazia tempo que já estava lá. Porque para um osso ele está muito seco e sequíssimo, como a palavra de Deus diz.
é porque aqueles ossos já estavam há bastante tempo naquele lugar. E a Bíblia diz que naquele momento foi quando Deus falou com Ezequiel profundamente, falou assim: filho do homem, você crê que esses ossos podem reviver? Você crê que esses ossos, que esse vale de ossos secos, essa numerosidade de ossos, essa numerosidade de pessoas que morreram, você crê que eles podem reviver novamente? Aos olhos humanos, queridos, a gente começa a enxergar, começa a imaginar, a gente começa a dizer, não, isso é impossível. Ezequiel, ele imaginou dentro dele e falou assim: olha, na minha concepção, em mim, no meu entendimento que eu tenho, não pode reviver. Esses ossos secos, eles não podem ter vida novamente. Na concepção dele, na minha e na tua concepção, querido, nós podemos imaginar isso, porque é algo impossível para nós, seres humanos, carnes, mas também seres viventes, seres também que nós somos espírito também, queridos. É impossível a gente imaginar que aqueles ossos secos, eles pudessem reviver novamente. Só que Ezequiel falou assim: na minha concepção é impossível, mas tu sabes, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que esses ossos secos, eles podem reviver novamente, tu sabes que esses ossos secos, o Senhor pode dar vida novamente para eles. Queridos, naquele momento, quando Ezequiel, ele falou isso para Deus, olha, tu sabes. Queridos, nós sabemos que Deus, ele pode todas as coisas. Nós sabemos que Deus, ele pode realmente fazer com qualquer pessoa, querido, que está, sabe, em um leito de morte. Aquela pessoa que já, aos olhos humanos, ele já não tem mais solução, já não tem mais vida. A gente sabe que Deus, ele pode, querido, em algum momento, ele pode trazer vida novamente para aquela pessoa e trazer ela para a luz. A gente já imagina que você já teve experiência, eu acho que de alguém da tua família, ou algum parente, amigo, não sei, pessoas que praticamente morreram, o espírito saiu do corpo dele, mas de Deus ele trouxe vida novamente, porque a gente sabe, queridos, que nós, seres humanos, nós podemos ficar de pé, mas se não tiver o espírito em nós, a gente não consegue sobreviver, queridos. Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Deus ele fez o homem do pó, e sobre o pó ele soprou no fôlego, nas suas narinas, no fôlego de vida. A gente não pode viver sem o Espírito em nós. Não é o Espírito de Deus, é o Espírito que há em nós. Porque nós somos formados de corpo, alma e Espírito. Nossa matéria, queridos, é uma matéria que sabe que se a gente pegar um corte ou um beliscão, a gente dói. Por quê? Porque nós somos sensíveis. Nós somos pessoas que nós sentimos dor, sentimos dores, sentimos aflições, sentimos angústia. Mas o nosso espírito, queridos, ele não sente. Amém, queridos? A nossa carne sente isso. Então, amados, eu quero falar para vocês neste momento. Se você quiser anotar, eu quero que você anote, queridos, não só no teu caderno, mas anote na tua mente, no teu coração. Que o tema da mensagem aqui não é vale de ossos secos. Eu quero que você repita comigo. Aqui não é vale de ossos secos. Repita comigo. Aqui é um exército do Deus vivo. Amém, queridos? Essa igreja, amado, não é um vale de ossos secos. Pastor, está maluco? Estou não, queridos. Não estou, porque hoje, amado, a gente consegue enxergar na nossa concepção humana que hoje tem pessoas que elas estão vivendo, queridos, como um vale de ossos secos. Elas estão vivendo, queridos, como, tipo assim, né? Deixa a vida levar ela, deixa o vento conduzir ela. Mas nós podemos e temos a boca profética de declarar, queridos, que nós não somos vale de ossos secos. Nós somos o exército do Deus vivo. Irmã Fernanda cantou agora há pouco sobre aquela música, aquela música é baseada no rei Davi. Quando ele foi lutar contra Golias, pegou a pedra na mão, o gigante ficou na mira e ele fez o quê? Pá! Na testa dele. Então que nós podemos ver, querido, que nós não somos ossos secos. Só que antes de Davi ele chegar naquele lugar, a Bíblia diz, queridos, que um exército enorme estava de pé com medo, amedrontado, acovardado. Não teve um sequer que se fez levantar para guerrear contra aquele gigante Golias, aquele filisteu. Davi chegou e começou a falar: quem é esse filisteu incircunciso que ousa se levantar contra o exército do Deus vivo? Quem é aquela pessoa, querido, que ousa se levantar contra o exército de Deus vivo? Quem é aquela pessoa que ousa se levantar contra você, queridos? Quem é aquela pessoa que ousa se levantar contra um homem ou mulher de Deus? Você é um homem ou mulher de Deus, queridos.
Então tenha isso na tua mente, tenha isso no teu coração, tenha isso no teu entendimento, amados, que ninguém pode se levantar contra um filho do Deus vivo. Ninguém pode se levantar contra você, porque você é uma pessoa ungida por Deus. Você é um homem, uma mulher ungida por Deus, amados. Então se levante como um exército de Cristo. Vou repetir, aqui não é vale de ossos secos, aqui é um exército do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, que te tirou daquele lugar tão tenebroso, queridos. Se você fazer um retrospectivo da tua vida, você vai ver da onde você saiu. Você vai ver da onde realmente Deus te tirou. Não foi quanto as tuas forças, queridos, porque com as nossas forças a gente não consegue. Nós começamos a ter, sabe, aquele espírito, sabe, de ousadia. Começamos a ter, sabe, algo que vem dentro de nós, mas se não tiver Deus, se não tiver o Espírito Santo, Ele em nós, a gente não consegue nada. Então, querido, naquele momento, eu imagino que Ezequiel falou assim: olha, Senhor, na minha concepção, esses ossos não podem reviver, mas o Senhor pode. O Senhor pode todas as coisas. Versículo 4, queridos. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e o cobrirei de pele. Porém em vocês o espírito, vocês viverão, e então vocês saberão que eu sou Deus. Aí o que Deus, ele falou assim: olha, então já que você declarou que eu sei todas as coisas, então eu vou te falar, profetize. Profetize a esses ossos secos e declare que eles vão reviver. Abra a tua boca, comece a declarar que eu posso fazer todas as coisas. Comece a declarar. E ele falou assim: olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, fale para eles. Deus falou para Ezequiel: fale para esses ossos, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu porei tendões sobre eles. Queridos, tendões, para quem sabe, acho que todo mundo sabe, né? Tendões é isso aqui, queridos. Ninguém consegue ficar em pé se não tiver tendões, né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas geralmente, porque antigamente quando a gente assistia aqueles filmes doidos, né? Filme maluco de terror, a gente via que aquelas pessoas cortavam os tendões das pessoas. Você não conseguia ter equilíbrio, caía. Por quê? Porque não tinha flexibilidade no movimento dele, não tinha tendões. Então ele cortava. Sabe, querido, aí Deus falou assim: olha, eu colocarei tendões sobre eles, eu colocarei carne sobre aqueles ossos, eu cobrirei esses ossos e carne de pele, e eu farei eles viver. Assim eles saberão que há um Deus em Israel. Assim eles saberão que há um Deus que pode todas as coisas. E ele falou assim: profetize, queridos. E Ezequiel falou assim: então profetizei, como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e um barulho de ossos batia contra ossos, e se juntavam cada osso ao seu lugar. Amém, queridos? Versículo 8: olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Naquele momento, queridos, a Bíblia diz que quando ele começou a profetizar, a Bíblia diz que começou a vir ossos. Tá ligado não? Então que naquele momento a Bíblia diz que quando os ossos começaram a se juntar, começou a haver um ruído. Você imagina como aquelas pancadas vinham, ossos no meio de ossos. Vocês podem imaginar um tronco, uma pessoa, só um tronco de uma pessoa aqui. Imagina como se viesse um braço de um lado, um braço do outro, e se juntasse de uma vez. Aquilo ali colasse na pessoa como se fosse um imã, queridos. Vá! Vinha as pernas do lado e de outro. Queridos, ele não colocou perna no lugar de um braço. Ele não colocou o pé no lugar da mão. Não, ele colocou cada osso no seu lugar. Imagina um exército enorme de pessoas. Um exército enorme de ossos secos. E cada um juntaram no seu lugar. Perna no lugar da perna, braço no lugar do braço, cabeça, sabe, no lugar onde a cabeça era para ser. E a Bíblia diz que veio como um ruído, aquele ruído de ossos batendo em ossos, sabe, aquela loucura, aquela coisa maluca. Imagina Ezequiel, queridos, ele naquele momento, ele olhando aflito, sabe, com os olhos dele fixos, vendo aquela agoniação, aquela aflição, de um monte de osso espalhando, vá, para um lado e para o outro. Só que antes, querido, de ele fazer isso, a Bíblia diz que Deus, acho que estava aqui mesmo, mas não encaixou não.
que Deus veio, queridos, e Ele fez ele andar sobre aquele lugar. Queridos, biblicamente falando, quando você começa a andar naquele lugar e começa a declarar, quando você começa a colocar a planta dos teus pés naquele lugar, aquele lugar ali vai ser um lugar de bênção, e não vai ser mais um lugar de escravidão, não vai ser mais um lugar, queridos, que o inimigo ele vai lá e começa a bagunçar, começa a fazer algo terrível. Você tem autoridade, você sabe, tem a palavra de Deus na tua vida, de você chegar no teu lar, na tua casa, e começar a declarar, queridos, que naquele lugar não vai ser mais um lugar de entrar coisa ruim. Aquele lugar não vai ser mais um lugar, queridos, onde a morte quer entrar naquele lugar, não. Que você vai declarar na tua vida, na vida da tua família, na tua casa, que aquele lugar vai ser um lugar de salvação. Você tem o poder, você tem a autoridade para falar, porque Deus sabe. Mas nós temos que entender, amados, nós temos que entender que nós somos um exército de Cristo. Eu te pergunto nessa noite, amados, o que está faltando para você em se alistar nesse exército de Cristo? Faltando, queridos. Quando você chega perto de uma pessoa e começa a falar assim: fulano, o que é que tu tem? Eu não sei, sabe? Quando você chega perto de outra pessoa e fala assim: fulano, por que tu está assim? Eu não sei. Sabe sim, queridos. Se tem uma pessoa que conhece o nosso coração, essa pessoa somos nós. Se pastor Deus conhece, Deus ele conhece. Mas você conhece também, queridos, aquilo que passa dentro de você. Você conhece as aflições que você passa. Você conhece o choro que você passa todas as noites. Eu imagino, queridos, quando a gente entra no momento de aflição, de angústia, quando o choro ele vem, quando a aflição ela vem, sabe, parece que o nosso espírito ele vai sair do nosso corpo. Parece que a nossa alma vai sair do nosso corpo e vai ficar só aquela matéria ele caída no chão. Então, mas nós temos que entender que Deus ele pode, mas nós temos o poder e a autoridade de declarar que aquele lugar não vai ser mais um lugar onde o inimigo ele tenta habitar. Porque nós sabemos, queridos, que o inimigo, queridos, ele só vem para matar, roubar e destruir. Efésios capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A minha luta não é contra você, que a tua luta não é contra a minha. A minha e a tua luta é contra demônios, contra os seres celestiais que habitam naquela região celestial, para tentar tirar a vida de pessoas, para tentar derrubar, para tentar, queridos, exterminar a vida de pessoas. No finalzinho do versículo, queridos, Deus ele diz: olha, todos esses ossos secos que reviveram, isso aqui é a casa de Israel, perderam a esperança, fomos exterminados. Por que eles declararam isso? Porque eles sabiam, queridos, que eles tinham feito algo de errado. Veio a morte espiritual, depois veio a morte física. Todos aqueles ossos, realmente, todas aquelas pessoas que era carne, ser vivente, virou ossos secos. Versículo 9. Então ele me disse: profetize. No finalzinho do versículo 8, mas não havia nele o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem. Diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles viveram e puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Faltava naquelas pessoas, queridos, quando os ossos se juntaram no outro, quando a carne preencheu todos aqueles ossos, quando a pele foi formada, eles não levantaram, porque ele não tinha um espírito ainda. Como eu falei no capítulo 2 de Gênesis 2:7, que nós somos seres viventes, mas Deus ele soprou em nós o fôlego de vida. Nós só podemos viver, só podemos respirar. Imagina, querido, se você já fez uma simulação de fechar a tua boca, de tapar o teu nariz, e ficar muito tempo sem respirar pelo nariz, você vai ficar sufocado. Você não vai conseguir realmente, respirar muito. Você não vai conseguir, ter aquela respiração que nós temos facilidade pelas nossas narinas. E Deus ele viu, Ezequiel viu que não tinha o Espírito, não estava dentro daquelas mortes ainda, daquelas pessoas, daqueles seres. E ele falou assim: olha, profetize, filho do homem, profetize aos quatro cantos, da face da terra, e eu soprarei fôlego de vida nesses mortos. Profetize, declare, abra a tua boca.
Ele falou assim: então eu fiz como o Espírito me falou, como o Espírito me ordenou, como Deus me ordenou. Queridos, quando Deus ele dá uma ordem, escute bem, quando Deus ele dá uma ordem, a gente não pode negligenciar essa ordem de Deus. Porque se eu negligenciar, se eu não cumprir a ordem de Deus, que eu vou pagar um preço muito alto. Se eu não cumprir aquilo que Deus ele está ordenando, se eu não cumprir aquilo que Deus ele está mandando, porque você vai ver na Bíblia nenhuma parte de Deus falando assim: eu vou pedir para você, eu peço para você, ordem, eu mandei, eu ordenei. Sabe, queridos, Deus ele fala assim: olha, eu ordeno, então você obedeça. Verdade? Tem um ditado por lá que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então Deus ele pode. Não foi isso que Ezequiel falou? Ezequiel falou: tu podes, Senhor, tudo tu podes, tudo o Senhor podes. Então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu tenho juízo, você tem juízo, amém? Então nós vamos obedecer a ordem de Deus. Ele falou assim: sopra então sobre os 4 ventos da face da terra, e vão entrar nele o Espírito, para que eles vão ter vida, vão se tornar seres viventes. Naquele momento, quando ele profetizou, queridos, veio um vento dos 4 cantos e encheu todas aquelas pessoas que já tinham carne, já tinham pele. A Bíblia diz que eles reviveram, ficaram de pé, se tornaram um grande exército, um grande exército, um enorme exército. Eu imagino, queridos, em nome de Jesus, que Deus, ele já está levantando, já levantou algumas pessoas, mas ele precisa de mais, pessoas nesse exército. Ele está nesse exército para que ele venha combater contra o mal. Quem já serviu o exército sabe do que eu estou falando. Pessoas de um lar realmente para estar ali, a ponto de quando as pessoas chegarem, bora lá para uma guerra, vamos servir, vamos fazer alguma coisa, e já tem todas aquelas pessoas alistadas, já todas aquelas pessoas em prontidão para que se venha estar de pé, se levantar com o seu fuzil, com a sua mochila, e vão embora para aquele lugar determinado. Então Deus ele está pedindo, amados, para cada um de nós, que nós vimos se levantar como o exército de Cristo, como aquelas pessoas que estavam naquele vale de ossos secos, que não tinha, mais esperança de nada. Era até um lugar esquecido, até um lugar realmente que eu acho que até os urubus já nem queriam mais passar por lá, porque não tinha mais carne, não tinha mais poder, não tinha mais nada para que eles viessem chegar lá e consumir, se alimentar, encher, barriga deles. Nem os urubu queria mais, querido, voar sobre aquele lugar, porque só tinha osso, só tinha nada, era seco, não tinha mais nada. Imagina como era, querido, aquele lugar. Então naquele momento, quando eles ficaram de pé, queridos, a Bíblia diz, no versículo 11, então ele me diz: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados, portanto profetize. Diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a sepultura de vocês, e os farei sair dela, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Amém, queridos? A Bíblia diz, queridos, que depois que eles se levantaram, depois que eles ficaram de pé, eles começaram, Deus falou assim: olha, isso aqui é toda a casa de Israel, perderam a esperança, foram exterminados, não tem mais esperança de nada, mas eu levantei eles e eu vou formar ele um grande exército, e eles vão voltar para o lugar de onde eles vieram, e eles vão ver que eu sou o Deus todo, eu sou o Senhor, eu farei, eu vou cumprir, eu vou determinar, eu vou fazer. Querido, naquele momento a Bíblia diz que Deus falou assim: olha, eu vou tirar cada um deles da sepultura, tirar eles de lá. Querido, eu imagino que Deus ele está abrindo, queridos, aquela porta que um dia foi batida na tua cara. Deus ele está abrindo aquela porta que um dia, querido, foi fechada para você. Muitas pessoas, queridos, eles já praticamente já cavaram a tua sepultura. Escute bem, vou repetir. Muitas pessoas já cavaram a tua sepultura. Que é isso, pastor? Muitas pessoas, querido, querem ver a gente morto. Muitas pessoas querem ver a gente jogado na lama. Muitas pessoas querem ver a gente jogado lá na sarjeta. Para quê? Para que um dia venha apontar o dedo na tua cara e falar assim: olha, aquele eu sabia que não ia dar nada. Eu sabia que aquela mulher não ia dar nada. Eu sabia que aquele homem não ia dar nada. Porque é assim que as pessoas são, queridos. Ela fica torcendo pela derrota da gente, fica torcendo pelo tropeço daquela pessoa, para um dia esfregar na cara daquela pessoa. Mas não receba isso na tua vida, queridos. Não receba. Deus ele é maior. Se tem aquelas pessoas que estão cavando a tua sepultura, se tem aquelas pessoas que estão cavando a tua cova,
Deus fala: eu vou abrir a porta da sepultura de vocês e vou fazer levantar um grande exército. Queridos, entenda isso, Deus ele é poderoso. Se Deus ele está falando que ele vai tirar a porta da tua sepultura, é porque ele vai tirar. Se Deus ele está falando que ele vai abrir e vai te levantar novamente, é porque ele vai levantar, porque ele vai te erguer, ele vai te colocar de pé. Então comece a entender o que Deus ele quer fazer na tua vida, queridos. Comece a entender o que Deus ele quer fazer na tua vida, o que Deus ele quer fazer na vida da tua família através de você. Mas é necessário que se levante um no meio da família. Repita comigo: é necessário que se levante um no meio da família. Você é esse um, queridos. Você é esse um que se levantou no meio da tua família. Pastor, é só eu. Glória a Deus que é só você, querido, porque tem alguém para se levantar que está de pé. Glória a Deus que é você, porque tem alguém, queridos, que se levantou como um exército, como um soldado de Cristo, para interceder pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu irmão, pela tua irmã, pelo teu sobrinho, pelo teu tio, pela tua tia, pelo teu avô, pela tua avó, pelos teus parentes. Glória a Deus que se levantou você, querido. Então não fique triste, se alegre. Se alegre porque tem um soldado valoroso, tem uma soldada valorosa que se levantou com espada. Que se levantou, querido, com uma espada. Vou repetir novamente: que se levantou com uma espada. Você tem a Bíblia em você, queridos. Você tem a Bíblia no teu coração, você tem a Bíblia na tua mente, você tem a Bíblia em tuas mãos, que você venha usar com sabedoria e com entendimento. Então fique feliz, queridos. Não fique triste porque só é você na tua família. Fique feliz porque Deus levantou você, para que você venha aos poucos, sabe, cuidar da tua família, interceder por ela. Quando o meu irmão se levantou em Cristo Jesus, eu via estampado no rosto dele a tristeza, a aflição, porque era só ele. Mas eu imagino Deus falando no coração dele: fique feliz porque isso é através de você que a tua família vai. Hoje hoje ele, graças a Deus, louvado seja Deus que ele virou pastor. Eu também, depois disso, eu voltei para a casa de Deus, sabe, me tornei também pastor. O meu irmão também está na Assembleia, já é praticamente um pastor também, uma bênção ele também. Sabe, querido, a minha irmã, ela está na igreja há bastante tempo, há mais ou menos uns 12 anos. Ela, o meu cunhado, a minha cunhada, alguns dos meus sobrinhos. Agora imagina, queridos, como Deus ele fez através de um. Pastor, mas está passando muito tempo para Deus fazer, mas não é assim. Ele pode fazer assim, mas se Ele quiser fazer daqui 1 ano, 2 anos, Ele vai fazer no tempo dEle. Não é no meu tempo, nem é no teu tempo, é no tempo de Deus que as coisas funcionam. Não é no nosso tempo. Quando Deus ele fala assim: olha, faça, você tem que fazer. Não, Deus, mas passou muito tempo, agora eu desanimei. Eu não consigo mais cuidar da minha família. Eu não consigo mais cuidar do meu esposo. Não consigo mais cuidar da minha esposa. Não, queridos, é no tempo de Deus. Pode passar vários anos, mas é no tempo de Deus. Ele vai fazer, queridos. Deus, ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Como eu falei, queridos, o que está faltando para você se alistar nesse exército de Cristo? Falta você se levantar e deixar o Espírito de Deus te conduzir e conhecer o sobrenatural dele. Falta isso, queridos. Primeiro ponto: falta você se levantar, falta você deixar o Espírito te levantar e fazer você viajar no sobrenatural de Deus. Falta você se levantar, queridos. Falta eu e você, nós se levantarmos mais e mais. A Bíblia diz que aquele que está de pé, ore para que não caia. Ore, queridos, para que não caia. Você tem que estar de pé mais e mais, fortalecido. Sabe, tem que orar cada vez mais, incessantemente. Sabe, direto, para que você não venha cair, para que você não venha tropeçar. Então, queridos, nós temos que estar de pé. Nós temos que deixar o Espírito, sabe, o Espírito de Deus, ele levantar a gente e fazer a gente experimentar o sobrenatural de Deus. Você só vai ter experiência com Deus quando você experimentar o sobrenatural dele. Vou repetir: você só vai ter experiência com Deus quando você experimentar o sobrenatural dele. Se você não experimentar, você não vai ter experiência. Se você não experimentar, qualquer situação vai tirar você da presença de Deus. Se você não experimentar o sobrenatural de Deus, qualquer coisa vai te tirar da presença dele. Qualquer coisa vai ser um motivo, qualquer coisa vai ser um pretexto para você sair da igreja. Agora eu te falo, queridos, se você experimentar o sobrenatural dele, quando vier as lutas, você fala assim: Deus, eu experimentei o teu sobrenatural, então eu estou preparado para essa luta. Eu experimentei o teu sobrenatural, Deus, então eu estou preparado para esta guerra. E eu, como um verdadeiro soldado, como uma verdadeira soldada de Cristo,
Eu estarei de pé, bombardeando, sabe, lutando contra a astúcia do inimigo. O exército de Satanás, que ele não para, eles estão marchando constantemente. Nós estamos aqui sentados, vocês estão sentados, eu estou aqui em pé, mas eles estão constantemente ali, sabe, lutando, marchando. Para quê? Para tentar tirar a gente da presença de Deus. O exército não para, queridos. O exército inimigo, o exército do diabo, ele não para, ele sabe, ele fica trabalhando constantemente, direto, não para. Então a gente não podemos também parar. Temos que estar em todo o tempo experimentando o sobrenatural de Deus. Como é isso, pastor? Orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, recebendo a ordem de Deus e cumprindo, queridos. Então faça isso. Vou repetir novamente, faça isso que você vai experimentar o sobrenatural de Deus, queridos. Deus, Ele quer algo muito grande para mim e para a tua vida. Número 2, falta você deixar Deus colocar toda a estrutura em seu lugar. O que está faltando para mim e para você, para muitas pessoas, quando eu falo para mim é porque eu não sou melhor do que vocês, amém? Eu não estou aqui na frente pregando, dizendo que eu sou melhor, não, está repreendido isso aí, nós somos iguais perante Deus. Nós estamos aqui todos, perante o Senhor. Uns têm um status melhor em trabalho e outra coisa, outros têm menor, mas perante Deus todos somos iguais, amém, queridos? Então falta, queridos, eu deixar, sabe, eu colocar toda a estrutura no seu lugar. Mas o que está faltando, pastor, é colocar tudo no seu lugarzinho, tudo no seu devido lugar. Sabe, queridos, quando naquele momento, quando a Bíblia diz que vieram, né, quando ele profetizou, os ossos se colocaram em cada lugar, no seu devido lugar. Então é isso que está faltando, a gente colocar cada coisa no nosso devido lugar. Começar, amado, em nome de Jesus, começar a organizar, começar a fazer aquilo que Deus, Ele ordena para a gente fazer. Se Deus manda a gente orar, vamos orar. Se Deus manda a gente jejuar, vamos jejuar. Se Deus manda a gente ler a palavra, vamos ler a palavra. Se Deus manda a gente profetizar, vamos profetizar. Escute bem, vamos profetizar com sabedoria. Não fique dando profetada em qualquer coisa que você vê, em qualquer pessoa que você vê. Que tem um profeta e tem aquele que dá profetada, né? Que sabe dando profetada para todo lugar. Deus mandou te falar, pá, que você vai ser um homem usado por Deus. Deus mandou falar que você vai romper aquilo ali na tua vida, vai fazer não sei o que, e começa a falar um monte de coisa. Eu falo isso, querido, porque eu já recebi várias profetadas. Não foi profecia, não foi profetada. Sabe, querido, a gente começa a imaginar. A minha esposa também já recebeu, ela contou a experiência dela, que um homem falou umas coisas, e nada disso se cumpriu. Por quê? Porque a gente sabe quando é profecia e quando é profetada, amém? Você conhece. Você tem o Espírito de Deus. Deus, Ele te dá discernimento para você entender o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Amém, queridos? Então comece a entender, se Deus mandou, não é quando eu quero, não é quando eu gosto, quando eu realmente, não, vou falar porque é quando Deus manda, amém, queridos? Então o profeta de Deus, ele não fala o que quer, não fala o que gosta, ele fala aquilo que Deus quer que ele fale, amém? O profeta de Deus, ele fala aquilo que Deus, ele quer que você fale, não aquilo que eu gosto, aquilo que eu preciso falar, amém, queridos? Número 3, falta você ter sensibilidade, estrutura para... A estrutura está montada, mas está faltando nervo, carne, sensibilidade. Pare de ser, amém, queridos? Isso aqui, ó. Está faltando, sabe o que, queridos? A estrutura já está montada, a carne já está colocada, o nervo, tendões, o nervo, tudo. Mas está faltando você ter o que? Sensibilidade. Como eu falei bem no início. Se você já quebrou um osso na tua vida, você falou assim, pastor, foi uma dor horrível. Foi uma dor do negócio. Uma dor que, né, muitas pessoas não conseguem segurar, né? Muitas pessoas fazem necessidade até na roupa, de tanta dor. Mas não é por causa do osso não, queridos. É por causa do nervo. É por causa do osso que encostou no nervo, na pele, e aquela dor foi horrível. O osso, quando ele quebra, você não sente dor no osso. Você sente dor, queridos, é no nervo, na pele, sabe? Na carne, porque fica querendo perfurar, fica querendo quebrar, fica querendo perfurar o nervo, sabe? Tudo aquilo ali. Então falta você ter sensibilidade. Vou repetir, acho que ninguém entendeu. Falta você ter sensibilidade para que você venha entender aquilo que Deus quer na tua vida. A estrutura já está montada. Você já está de pé. Você já está fazendo a vontade. Você já está
sabe, planejando fazer a vontade de Deus, só que falta o quê? Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Está faltando isso, amados. Está faltando isso em nós. Está faltando a gente começar a ter sensibilidade e deixar Deus Ele ministrar nosso coração e começar a praticar aquilo que Ele quer que nós vimos praticar. Sabe por quê, amados? Porque eu imagino, queridos, que nós temos que parar. Muitas pessoas têm que parar de ser uma geladeira ambulante no meio de outras pessoas. Temos que parar de ser aquele iceberg frio, gelado, sabe, que está ali intacto, que a palavra está vindo, mas não entra, que a palavra vem, mas não, sabe, não perfura o coração daquela pessoa. Sabe, está na hora de a gente começar a falar assim: Deus, eu estou cansado de ser uma geladeira ambulante no meio das pessoas. Eu quero ser uma pessoa que começa a fazer a tua vontade. Eu quero ser uma pessoa que começa realmente a ouvir a tua voz, que começa a, sabe, entender o sobrenatural de Deus, que começa a praticar tudo isso. Então está faltando aquela sensibilidade para cada um de nós, mais e mais. Pastor, já tenho sensibilidade, então tenha mais. Sensibilidade a ouvir a voz de Deus, queridos, porque a pessoa que tem sensibilidade, ela ouve facilmente, ela pratica facilmente, sabe, ela começa a fazer tudo facilmente. Por quê? Porque ela tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ela não tem um coração preso, ela não tem um coração, sabe, fechado para a palavra de Deus, não. Ela tem um coração aberto. Eu sou sensível para ouvir, eu sou sensível para praticar. Só quem é sensível, queridos, dá uma glória a Deus nessa noite. Amém? Nós somos sensíveis, queridos, para ouvir e praticar a palavra de Deus. Então tenha isso na tua mente, tenha isso no teu coração, queridos. Número 4. Está faltando o Espírito de Deus sobre a sua vida. Vamos lá no versículo 14, queridos. O Espírito de Deus, amados, Ele que faz ligação direta entre eu e vocês até o Pai Celestial. Amém, queridos? Vou repetir novamente: o Espírito de Deus, ele faz ligação com o nosso espírito até o trono de Deus. Amém? Se você não deixar, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele fazer essa ligação com o nosso espírito até o trono do Pai, nada vai acontecer. Versículo 12: portanto profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, eis que abrirei a sepultura de vocês e o farei sair delas, o povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu o quê? Espírito, e vocês viverão, e eu o estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, eu o cumprirei, diz o Senhor. Amém, queridos? Deus já falou assim: olha, eu vou pôr em vocês o meu Espírito, eu vou colocar sobre vocês o meu Espírito. Nós somos, sabe, nós somos formados de corpo, alma e Espírito, mas falta o Espírito de Deus em nós. Falta, queridos. E muitas pessoas faltam assim. Sabe por quê? Porque, como eu falei, quando você tem o coração aberto, tem a tua mente, sabe, a tua mente cativa ao Espírito Santo, não cativa a outras coisas ruins, mas cativa o Espírito Santo, você deixa o Espírito Santo ele entrar facilmente na tua vida. Deus, ele falou assim: olha, a estrutura já está montada, Ezequiel. Eu já liguei osso no osso em todos os lugares certinho, já cobri o corpo todo de pele, de carne, de pele, já soprei o Espírito na vida de cada um deles. Agora eu quero o quê? Colocar o meu Espírito sobre vocês. Eu vou colocar o meu Espírito sobre esse exército, queridos. Sabe quando a gente começa a ficar de pé, quando a gente começa a trabalhar, aquilo ali, queridos, é o Espírito Santo de Deus que ele habita em nós. Mas eu quero te falar que o Espírito Santo de Deus, queridos, ele tem, um dos frutos dele é domínio próprio. Quando Deus ele coloca em nós o domínio próprio, o fruto do Espírito Santo, nós temos sensibilidade para entender que aquilo ali é o Espírito de Deus falando conosco. O Espírito Santo de Deus, ele não vai pegar você e vai ficar te sapecando na parede, não, querido. O Espírito Santo de Deus não vai te pegar e vai te ficar rebolando para um lado e outro, te jogando igual sei lá o quê. Não, querido, isso não é Espírito Santo não, amado. Nós temos que começar a ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus, o que é o Espírito e o que não é. Às vezes a gente começa a falar assim: não, para mim ter o Espírito Santo eu tenho que desabafar, eu tenho que lançar tudo para fora. Lance para fora no teu discipulado, queridos. Lance para fora no teu discipulado. Tenha a sensibilidade de quando chegar na frente do teu discipulador, na frente daquela pessoa que está cuidando de você, e você abrir a tua boca, abrir o teu coração e falar para ele. Só que tem pessoas que têm medo. Não vou falar, porque se eu falar ele vai contar a minha vida. E daí se ele contar a tua vida, queridos? Quem vai prestar conta com Deus não é você, não, é Ele. É Ele que vai prestar conta com Deus. Sabe por quê?
Quando eu tinha, queridos, 25 anos, eu abri o meu coração para o meu discipulador, coisas que vocês nem imaginam. Coisas feias, coisas macabras mesmo que eu fazia. Que é isso, pastor? Já matou, já roubou, não, estrupou, não fiz nada disso. Mas são coisas que, sabe, que pra gente são coisas feias. E eu falei, queridos, falei para ele. Sabe, eu fiquei leve, eu fiquei tranquilo, eu fiquei em paz, porque eu tinha conseguido abrir meu coração. Eu tinha conseguido falar, queridos, algo para ele, sabe, eu tinha conseguido lançar aquilo para fora, porque a Bíblia ensina isso, amados. Confesse seus pecados uns aos outros, e deixe ele ministrar na tua vida, e os seus pecados serão perdoados. Confesse, querido, fale, abre o teu coração. Mas nós temos que ter entendimento de dizer que o Espírito Santo de Deus, ele que dá a sensibilidade para nós. Então comece a colocar isso na tua mente, amados. Se você não abrir o teu coração, se você não confessar que ele está te afligindo, aquele ali vai te matando por dentro, aquele ali vai te torturando por dentro, aquele ali vai te esmagando por dentro. E uma das coisas, amado, que o Espírito Santo de Deus, ele faz que a gente venha a ter, sabe o que também? É discernimento da palavra dele. Uma pessoa que ela diz que ela tem o Espírito Santo de Deus, amado, ela tem que, sabe, que amar o irmão, tem que amar o próximo, tem que estar, sabe, lado a lado com aquela pessoa. Um grande exército, você não vê um soldado brigando com o mesmo dele ali. Você não vê ele pegando uma arma e atirando no mesmo pessoa do exército dele não, queridos. Vê, Maico? O Maico foi soldado já, o Romário está ali atrás, foi também. Não vê. Tem um companheiro, o Maico está aqui, tem um companheiro dele, você não vê, ele vai lá e fala, vou te matar. Aí vai e atira no outro. Não, ele tem que tirar no inimigo. Mas a gente vê, amados, no nosso meio, pessoas que dizem, não, ela é minha inimiga, ele é meu inimigo, não quero nem proximidade, porque isso não é o Espírito não, queridos. Quando Deus ele falou, olha, eu vou pôr em vocês o Espírito Santo, o meu Espírito, eu vou colocar em vocês o meu Espírito, para que vocês venham ter o quê? Sensibilidade, para que vocês venham trabalhar unido, forte, fortalecido. Um verdadeiro exército, amado, ele trabalha unido, ele não trabalha intrigado com ninguém, não trabalha com raiva com ninguém, não trabalha, sabe, tem que trabalhar unido, unificado, junto. Se sofrer, sofre junto. Se apanhar, apanha junto. Se chorar, chora junto. Se alegrar, se alegra junto. Se cair, querido, não cai junto não, vai lá e levante. Entendeu? Se cair, não vai cair junto, não vai levantar aquele que caiu. Mas é para isso que tem um exército, amado. É para isso que tem um exército de Cristo. Não é aquele soldado que passe pelo outro e... Sabe? Sabe o que é que me entristece muito meu coração? É de ver um soldado que ele se alistou no exército de Cristo e passar perto do irmão, e aí, sabe? Virou o rosto, né? Antigamente uns falam rabisaca, né? Não sei se você já viu esse linguajar já. Nunca ouviram não? Não? Sério, nunca ouviram não? Na minha terra é rabisaca, tá? Eu fico triste quando eu vejo o irmão passando por outro e dá rabisaca assim, ó. Sabe? Aí o cabelo ainda joga pro lado, né? Se for homem, o cabelo estiver grande, já é um negócio esquisito, né? Tem que ter o cabelo... Negócio de... Mas é feio, queridos. O Espírito Santo, ele faz você ter domínio próprio. Mansidão, amor, paz, longanimidade, benignidade. Ser uma pessoa benigna. Sabe, ser uma pessoa mansa, tranquila. Uma pessoa, sabe, que ouve a voz de Deus. Quando Deus ele soprar aquele do Espírito Santo sobre sua vida, e eu sei que ele sopra todos os dias, amém? Eu sei que ele sopra. Tenha sensibilidade. Você não vai se tornar uma pessoa listada no exército de Cristo se você não tiver a sensibilidade de Deus. Deus ele falou para aquele exército, eu vou soprar neles o meu Espírito. Sabe por que tem muitas pessoas andando, queridos, como se fosse morto? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas que andam, amados, sabe, parece que o mundo vai se acabar, parece que o mundo vai desabar na cabeça. A pessoa não tem o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela pode estar triste, pode estar desanimada, mas ela fala assim, Deus, eu vou continuar. Deus, eu vou ficar de pé. Deus, eu vou permanecer. O inimigo pode estar com 10 ali, mas eu com a tua palavra. O inimigo pode estar com 50 ali, Senhor, mas eu vou estar com a tua palavra e eu vou vencer todo esse inimigo. Pode se levantar uma legião de demônio contra a minha vida, mas eu vou vencer. Amém, queridos? Você tem o Espírito Santo de Deus. Você não é órfão.
Você não é uma pessoa abandonada. A Bíblia diz que pode nosso pai e nossa mãe nos abandonar, mas eu, Senhor teu Deus, jamais te abandonarei. Pode qualquer pessoa nos abandonar, pode qualquer pessoa nos jogar na sarjeta, qualquer outro lugar que a gente imagina, mas Deus, Ele jamais vai nos abandonar. Então comece, queridos, a ter isso na tua vida, sabe? Comece a deixar o Espírito Santo Ele soprar sobre a tua vida. Comece a deixar o Espírito Santo Ele cuidar de você. Comece a deixar, sabe, queridos, o Espírito Santo Ele penetrar no teu coração, queridos, sabe, o fôlego de vida, sabe, deixar Ele ministrar na tua vida, deixar Ele te conduzir, deixar Ele te levar a conhecer o sobrenatural de Deus. Deixe, queridos, eu te garanto com toda certeza, se você deixar o Espírito Santo de Deus te levar a conhecer o sobrenatural dEle, você nunca mais será o mesmo. Vou repetir, se você deixar o Espírito Santo de Deus te levar a conhecer o sobrenatural dEle, você nunca mais será o mesmo. Nós nunca mais seremos os mesmos. Sabe por quê, queridos? Porque quem conhece o sobrenatural de Deus, recebe a ordem de Deus. Quem conhece o sobrenatural de Deus, recebe aquilo que Deus Ele quer derramar sobre a nossa vida. Quem já viajou no Santo dos Santos? Não é isso que o louvor diz? Quem já pisou, quem já viajou, quem já, sabe, chegou no Santo dos Santos, sabe o que eu estou falando. Se você não chegou, pastor, não cheguei, eu quero chegar, então aproveite que o tempo não para. Amém? O tempo não para, queridos. O tempo não vai parar para mim buscar a Deus só daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano, 2 anos, não. O tempo não vai parar, não. O tempo vai continuar andando, voando. Sabe por quê? Porque o tempo ele não para em nosso favor. Deus ele pode até parar o tempo, pode parar rio, pode parar o que Ele quiser, porque Ele pode todas as coisas. Mas nós não podemos parar o tempo. Então o tempo é o tempo de Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.